Olá, alunos da Escola Antônio Burgos, alunos do 9º ano. Pessoal, finalizando aqui na reta final do nosso livro, estamos finalizando essas ideias aí de óxidos. Já falamos sobre ácidos, sobre bases, sobre sais, sobre óxidos, especificamente sobre óxidos, falamos sobre o conceito, a nomenclatura, alguns óxidos e suas relações com problemas ambientais. Inclusive falávamos sobre óxidos e suas relações com a chuva ácida. Mas aí é interessante notar também que nós temos aqui a ideia de, lá na chuva ácida, né, não é o único problema relacionado com a questão dos óxidos. Né? Existem outras situações também que podem existir também relacionadas aos óxidos, como, por exemplo, uma intensificação aí dos problemas respiratórios, né, em grandes cidades, pelo acúmulo de óxidos poluidores aí no ambiente. Bem, e aí nessa ideia de relação de óxidos com o meio, com as questões ambientais, nós vamos falar hoje, né, sobre a questão aqui, ó, né, do gás carbônico, um óxido, né? O dióxido de carbono pode levar à extinção de corais. Ora, por que isso pode acontecer? Então, o foco da nossa aula hoje é analisar essa questão aí, a relação entre os corais e o gás carbônico. Pessoal, vamos observar aqui, ó. Observe o seguinte. Quando nós temos excesso, né, de CO2 na atmosfera, logicamente, nós vamos ter uma quantidade maior de ácido carbônico também na atmosfera. O ácido carbônico, tudo bem que é um ácido fraco, não é? Mas em grandes quantidades, esse ácido fraco ele vai ter um trabalho continuado de corrosão. Não é? Então, olha aqui o que, é que nós temos. Ó. Nós temos aqui, né, a sua interação. Só no Brasil são mais de 5.000 quilômetros de litoral, do Maranhão a Santa Catarina, em que os corais podem ser encontrados. Então, uma grande quantidade de corais. E qual a ameaça em relação ao CO2, em relação aos óxidos? Vamos ver. Parte do gás carbônico presente na atmosfera se dissolve-se na água dos oceanos. Como assim? Ora, quanto mais CO2 eu tenho na atmosfera, maior a quantidade de CO2 que entrará também ali nos oceanos. Acontece que, assim como na atmosfera, esse CO2 que entra nas águas oceânicas, ele irá reagir também com a água. Olha lá a reação química aqui, ó. Né? O óxido vai reagir com a água, formando um ácido, o ácido carbônico. Não é? Então, é aquele conceito de óxido básico, óxido ácido, aquela coisa toda que a gente viu. Pois bem, nós temos aqui uma situação de formação de um ácido. Aí, o que é que nós temos na sequência? Nós temos o ácido carbônico reagindo com o carbonato de cálcio, que é um dos componentes estruturais ali, né, dos corais. Olha o segundo ponto. O ácido carbônico é capaz de dissolver as estruturas baseadas em carbonato de cálcio dos corais por meio da reação. Ou seja, o ácido carbônico ele vai reagir com o carbonato de cálcio existente nos corais. E com isso, nós vamos estar perdendo essa substância estrutural dos corais. Não é? Olha lá o que é que nós passamos a ter. Ó. Nós vamos passar a ter aqui, olha, o bicarbonato de cálcio. E esse composto, o bicarbonato de cálcio formado, ele é solúvel em água. Ó, carbonato de cálcio não é solúvel, forma os corais. Por sua vez, ele pode reagir com o ácido carbônico ali formado pelo excesso de CO2 que entrou nesses oceanos. Então, o carbonato de cálcio, que é insolúvel, vai reagir com o ácido carbônico, formando uma substância que é solúvel. Ou seja, vai estar solubilizando a estrutura lá do carbonato de cálcio dos corais. Ora, qual é a grande problema disso? É porque o exoesqueleto, a estrutura, né, de sustentação externa, no caso aí, o exoesqueleto desses corais, ele vai estar se desmanchando.
em meio a essa reação com o ácido carbônico, comprometendo, logicamente, né, a sobrevivência desses organismos e, consequentemente, mais adiante, o próprio futuro desses ecossistemas marinhos. Bem, essa problemática não atinge apenas os corais. Por quê? Porque outros organismos, eles também utilizam em sua estrutura, eles também utilizam o carbonato de cálcio. E assim, todos eles que possuem aí o carbonato de cálcio, eles vão sofrer, né, vão ter prejuízos com essa alteração ambiental, com essa acidificação aí dos oceanos, ocasionada pelo excesso de ácido carbônico que foi ali depositado. Bem, na sequência, né, de nosso raciocínio, o que é que nós temos mais aqui, ó? Né? Se a emissão do gás carbônico em larga escala não for controlada, né, isso no futuro breve, né, principalmente lá para os países industrializados, que são aqueles que depositam uma maior quantidade de CO2 em nossa atmosfera, né, tudo indica que essas maravilhas sumirão dos mares tropicais. Pessoal, as alterações aí, no caso, são muito elevadas, né? Porque nós temos a estrutura do carbonato de cálcio, e essa estrutura do carbonato de cálcio, ela é quem compõe a sustentação externa desses organismos, né, dos corais. Lembrando que os corais, eles também estão ali em relações, né, em relações com algas, reações simbióticas com diversas algas. E essa acidificação, essa solubilização ali, né, do carbonato de cálcio, isso vai prejudicar enormemente as algas que compõem aquele colorido, né, bonito lá dos corais. Aquele colorido bonito que nós reconhecemos lá nos corais, não é por conta da estrutura do coral em si, mas por conta de algas que estão ali em sua superfície. Acontece que essas algas, elas vão morrer como consequência dessas modificações que estão ocorrendo por conta do acúmulo de ácido nos oceanos. Acúmulo de CO2 na atmosfera, aumenta a deposição, né? A fixação desse CO2 nos oceanos, que há a reação com a água, e dessa reação com a água ocorre a formação do ácido carbônico, que dissolve o exoesqueleto de corais e de outros animais que têm o carbonato de cálcio como principal componente de sua estrutura de exoesqueleto, assim como destrói as algas que estão ali em relações simbióticas. Pessoal, as algas, elas fazem fotossíntese. Elas representam a base de sustentação alimentar de cadeias alimentares do ambiente marinho. Então, se ocorre perturbações no ambiente com morte dessas algas, o que é que nós teremos? Nós teremos prejuízos de diversas cadeias alimentares que possuíam como base de sustentação justamente essas algas. Então, vê que o prejuízo é um prejuízo grande, um prejuízo sistêmico. Faz-se necessário que as práticas industriais, que as nossas condutas, como consumidores, que elas sejam favoráveis a um comportamento não tão poluidor ali no meio ambiente, que não promova tanta degradação. É aquela história do desenvolvimento sustentável. Temos que buscar a ideia, de fato, de maneira concreta, lá do desenvolvimento sustentável. Porque nós estamos degradando o meio ambiente num ritmo muito grande. Existem as questões econômicas, sim, eu concordo, mas do mesmo jeito que tem que existir o desenvolvimento econômico, esse desenvolvimento ele tem que ser pautado numa conduta que não degrade tanto o meio ambiente, que não promova tantas alterações, porque são alterações de magnitudes extremas, algumas até não vale, não convém nem eu estar falando aqui para vocês, não é? Mas nós temos diversas situações, para ser mais direto, mais prático, essas alterações climáticas, por exemplo, aquecimento global, derretimento, de geleiras, certo? Até mesmo a questão de pandemias,
né, com desmatamento, porque numa grande floresta você tem uma grande quantidade, por exemplo, de vírus, né, que a gente está falando em vírus agora por conta do coronavírus, né, se fala muito, né, eu quis dizer isso. Pois bem, numa grande floresta você tem ali diversos vírus para os quais ainda não há vacina e que são potenciais causadores de doenças em seres humanos e que, de repente, eles estão em equilíbrio naquele ambiente da floresta. Com o desmatamento, nós promovemos a migração de animais para outros territórios, promovemos um contato maior com seres humanos, e tudo isso faz o quê? Faz aumentar o quê? A chance desses vírus, né, a tornarem-se aí de maneira mais concreta, ameaças à saúde, né, das pessoas e, consequentemente, podendo passar para ser epidemias ou mesmo pandemias. Então, pessoal, nós precisamos ter uma relação de sustentabilidade, né? De construir e crescer economicamente, mas pensando não apenas no lucro, mas também na questão do nosso planeta, da saúde de nosso planeta, da nossa casa, né? E aí esse texto, né, o texto de vocês, aqui ó, tem um texto que fala justamente sobre isso, né? Nós temos aqui a elevação da temperatura das algas provoca morte, né? Provoca morte. Por quê? Porque com essa elevação, como assim a elevação? Nós temos aquecimentos globais. Ora, o CO2, índices de CO2 maiores na nossa atmosfera leva a aquecimento global. E tudo isso também pode ocasionar a morte de algas. Né? Então, essas alterações de pH, a acidificação dos oceanos, o branqueamento de corais, né? Com a morte das algas, os corais ficam esbranquiçados, porque falta os organismos, que eram as algas, falta as algas que davam aquele colorido, daí o nome, né, do processo branqueamento de corais. Pessoal, né, nessa situação aí, né, finalizando essa análise daqui, ao absorver o excesso de dióxido de carbono da atmosfera, as algas oceânicas tornam-se mais ácidas, o que compromete a capacidade dos corais de construir seus exoesqueletos calcários. Como nós falamos, né? Porque ele vai estar reagindo e vai estar solubilizando o carbonato de cálcio, vai estar deslocando o equilíbrio no sentido de bicarbonato de cálcio, que é solúvel e com isso está desmanchando. Em outras palavras, está desmanchando os corais, né? Quanto mais ácido carbônico eu tiver nos oceanos, por conta de mais gás carbônico que tem na atmosfera, maior será a quantidade de carbonato de cálcio ali dos corais que está sendo desmanchado nesse sentido. Ok. Aí, pessoal, finalizando aqui, né, os nossos raciocínios, né, eu vou deixar para fazer um comentário mais intenso aqui, né, sobre óxidos, a finalização de óxidos, né, lá no momento ao vivo com vocês. No momento ao vivo, nós vamos finalizar essa ideia de óxidos, mas por esse momento aqui, eu quero comentar aqui sobre peróxidos e superóxidos, né? Que é uma ideia relacionada aí com a forma como os elementos estão ligados ao oxigênio, né? Então, vamos lá, pessoal. Quando eu tenho um óxido, o valor de carga do oxigênio, ele é -2. -2, certo? Quando eu tenho um superóxido, eu tenho o valor -2 para 2 oxigênios. Para 2 oxigênios. Isso é o peróxido, né? Eu falei superóxido, desculpa. Peróxido. No superóxido, que estava aqui do lado, ó, aí eu tenho o valor de -1 para 2 oxigênios. Aí vamos calcular, então. Vê lá. No óxido, tradicionalmente, que nós estudamos, certo? O valor de carga deles é quanto? É -2. No caso dos peróxidos, o valor de carga dos peróxidos é quanto? É -2 dividido para 2 oxigênios. Cada oxigênio vai ficar com quanto? Com -1, né? O valor de carga, o chamado número de oxidação, que isso a gente vai, né, tá explicando aí ao longo de nossas resoluções. E aqui no caso, ó, superóxido, não é? O número de oxidação vai ser -1 dividido por 2, o que dá -0,5. Então, o valor de oxidação aqui é -0,5 no caso dos superóxidos. Ah, como é que nós vamos compreender isso aqui? Por exemplo, vamos lá. Olha os exemplos que o livro trouxe aqui, ó.
Quando é que ele vai estar formando esses componentes? Ó, quando os elementos do grupo 1 ou 2 da tabela, os chamados metais alcalinos terrosos, são aquecidos na presença de excesso de gás oxigênio, eles podem originar os peróxidos. Aí lembra, peróxido, o que é que nós temos? Nós temos cada oxigênio com valor de carga menos 1. É como se cada oxigênio, em vez de ganhar 2 elétrons, tivesse ganhado o quê? Apenas 1 elétron. Tá certo? Olha os exemplos aqui, ó. Aí eu tenho aqui, ó, peróxido de sódio, peróxido de bário, peróxido de potássio, peróxido de rubídio, peróxido de césio, né? Aí, ou óxidos, tais como esse aqui. Aí, beleza, olha lá, ó. Óxido de lítio. Aí, nesse caso aqui, o valor de carga é menos 2. Por quê? Porque cada lítio, que é metal, metal quer perder elétron, eu tenho 2 lítios, 2 metais, cada um deles perde 1 elétron, aí vai ficar, ó, perder 2 elétrons serão perdidos dos lítios para o oxigênio. O oxigênio vai ficar com carga menos 2, e com isso ele será o quê? Um óxido. Magnésio. Magnésio é da família dos alcalinos, né? Alcalinos terrosos. Alcalinos terrosos. E aí ele tem 2 elétrons na última camada. Com 2 elétrons na última camada, o que é que acontece? Ele perde para o oxigênio. O oxigênio fica 2 menos. No caso do gás, do óxido de cálcio, no caso do óxido de cálcio, olha o que é que nós temos aqui, ó. No caso do óxido de cálcio, cálcio também, metal alcalino terroso, perde 2 elétrons, os 2 ficam com oxigênio. Óxido também, né? Pessoal, a ideia aqui, óxido, carga é menos 2 lá no oxigênio. Quer dizer que cada oxigênio ganha 2 elétrons, não é? No caso do ganha ou apenas fica mais próximo dele. Ok. No caso do peróxido, cada oxigênio, ó, 2 oxigênios irão ganhar 2 elétrons. Cada oxigênio ganha 1 elétron. Essa ideia de ganhar, né? E aqui, ó, no superóxido, 2 oxigênios, eles irão ganhar o quê? Irão ganhar 1 elétron só. É como se cada oxigênio ganhasse apenas meio elétron. Ou seja, vai ficar com um número de oxidação menos 0,5, metade, né? E aqui nós temos alguns outros exemplos, né? Ó, por exemplo, todos esses compostos são sólidos iônicos e tipos de... Ah, por que sólidos iônicos? Porque o que vai prevalecer ali é, de fato, uma ligação iônica, não é uma ligação iônica. Por quê? Porque o oxigênio quer ganhar, os outros, os metais, querem perder, forma-se a ligação iônica. Ok. Aí eles são sólidos brancos, né? Ó, cadê? Desculpa, sólidos brancos não. Todos eles são sólidos iônicos brancos. Ó. E os tipos de óxido obtido dependem basicamente da quantidade de gás presente, né? Na temperatura dos íons em questão. Então, nós vamos ter essa possibilidade de ter óxidos ou de ter peróxidos, a depender das condições em que essa reação ocorreu e, logicamente, da natureza dos elementos envolvidos. Destaque aqui, né? Há um destaque para o peróxido de hidrogênio, essa água oxigenada, bastante comum, né? Para fazer a limpeza de ferimentos. Por que isso? Olha qual é a fórmula dela aqui, fórmula molecular, olha a fórmula estrutural, né? No caso aqui, por ela ser um peróxido, cada oxigênio vai ter o NOx, ou seja, o valor de carga vai ser quanto? Vai ser menos 1. Né? Vai ser menos 1 ali. E aí nós temos a seguinte situação, ó, preste atenção aqui. Por que se utiliza a água oxigenada? Justamente para fazer limpezas, né, em ferimentos. Qual a intenção? A água oxigenada, ao entrar em contato com o ferimento, com células danificadas ali, vai entrar em contato também com uma enzima existente lá no ferimento, chamada de catalase. E a catalase vai fazer a quebra, né, vai fazer a decomposição da água oxigenada em água e em gás oxigênio. Aí o objetivo é justamente jogar muito oxigênio na região do ferimento. Por quê? Porque essa grande quantidade de oxigênio que vai surgir, aquelas bolinhas, né? Quem já botou num ferimento sabe que fica um borbulhar ali. Aquelas borbulhas que estão saindo, que estão sendo formadas, é oxigênio que está sendo formado, que está sendo liberado, né, pela decomposição do peróxido de hidrogênio.
Pois bem, e por que falar tanto nesse oxigênio? Porque existem bactérias, né, que são bactérias anaeróbicas obrigatórias, né, como, por exemplo, a bactéria causadora do tétano. Não é? Então, essas bactérias elas não suportam o oxigênio. Elas sobrevivem em locais onde o oxigênio não está disponível para entrar em contato com elas. Então, elas sobrevivem nessas situações. Se elas entrarem em contato com o oxigênio, aí elas morrem. Né? Então, nesse sentido, é interessante fazer a limpeza com a água oxigenada. Por quê? Porque a água oxigenada vai estar liberando muito oxigênio e esse oxigênio em abundância estará limpando, digamos assim, matando, né, fazendo a asepsia, né, em relação a essas bactérias anaeróbicas obrigatórias, como, por exemplo, as bactérias aí causadoras de tétano, tá certo? Então, é importante, nesse sentido, perceber, né? Claro que vai existir diversas outras aplicações, né? Como, por exemplo, na questão de descorar, né? Alguns pigmentos, alguns pigmentos, eles, ao entrar em contato com o peróxido, eles sofrem uma descoloração, né? Como, por exemplo, aqui, ó, pelo livro de vocês, literalmente, olha lá. Soluções de maior concentração de peróxido de hidrogênio são utilizadas industrialmente como alvejantes de madeira e fibras têxteis, e também na propulsão de foguetes. Bem, pessoal, então vê que existem inúmeras aplicações aí relacionadas a ele, mas uma aplicação mais, digamos assim, mais cotidiana, né, é justamente essa relacionada com a limpeza de ferimentos. Por quê? Porque é muito comum você ter, né, você encontrar nas casas, nas residências, você encontrar o quê? O hidróxido de hidrogênio, desculpa, o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Bem, nesse sentido, né, quero reforçar aqui com vocês a ideia dessa classificaçãozinha. Por quê? Porque quando alguns alunos, inclusive, mandaram dúvidas para mim sobre inox, né, vocês estão no 9º ano, né, estão iniciando muita coisa em química, e aí existem muitos conceitos que realmente são novos para vocês. São conceitos que de repente, né, o aluno às vezes fica preocupado, será que eu vou conseguir dar conta de aprender esses conceitos todos? Né? Mas calma, a gente está iniciando os conceitos de química esse ano. Então, vê lá, nos óxidos, né, na grande maioria deles, né, você não vai estar nem pensando em peróxidos nem em superóxidos. Por quê? Porque na grande maioria o que eu tenho é de fato óxidos. E nos óxidos ele está com a carga, com o NOx igual a -2. -2, certo? Então, esse valor de -2, ele é importante para servir de referência na questão do conceito, né? Óxidos. Já os peróxidos, eu vou ter um NOx, ou seja, um valor de carga de -1 para cada oxigênio. Eu vou me deparar com esse bloquinho aqui, ó, 2 oxigênios ligados entre si. Como eu vi aqui, ó, no caso da água oxigenada, o peróxido de hidrogênio. Não é? Ou ainda, eu vou ter a questão do superóxido. Né? Na questão do superóxido, aí é possível eu observar também a questão do NOx, mas o NOx vai ser menor. Vai ser 1 elétron para 2 oxigênios. É como se cada oxigênio tivesse o quê? Metade de 1 elétron. Por isso que o número de oxidação é menos meio. É como se cada oxigênio, no caso dos superóxidos, é como se cada oxigênio tivesse ganho meio elétron. Aí fica menos 0,5 a carga dele. Certo? Ok? Pessoal, eu vou encerrar aqui. Na próxima aula ao vivo, a gente encerra essa parte do livro. Vai ficar com muitas questões para tirar dúvida, para esclarecer aí, né? Para resolver alguns experimentos. E então, pessoal, até mais. Tchau, tchau. Até o próximo momento. Finalizaremos o nosso livro. Tchau, tchau.